A gente falava sobre o cenário para a inflação, né? E tem toda aquela discussão envolvendo uma tal desancoragem das expectativas muito presente na comunicação e também nas reuniões do Banco Central. Inflação. E tem também, entrou no radar, e isso tem sido colocado bastante também, sobre a desancoragem das expectativas fiscais. Então, até na última semana, houve pessoas falando que o Campos Neto tinha citado ali uma desancoragem gêmea, né? Muito embora, na última ata e no último comunicado, a questão fiscal acabou ficando um pouquinho mais lateral, né? Sem muita ênfase, como das outras vezes nos últimos comunicados que a gente leu aqui do Banco Central das últimas reuniões. Eu queria saber, né, essa conjuntura de desancoragem fiscal e de desancoragem de inflação pode trazer mais problemas, mais consequências negativas, já que a questão fiscal voltou mais à tona diante de toda a tramitação no Congresso Nacional, ou não tramitação no Congresso Nacional, de muitas pautas importantes e praticamente sendo deixada ali para os últimos minutos para serem resolvidas essas questões. Como que você avalia isso, Carla? Isso está no radar mesmo? Pode ser que haja cada vez mais desancoragem dessas expectativas, uma vez que, inclusive, já muitos economistas têm falado que vai ser muito difícil do governo cumprir com a promessa de zerar o déficit no ano que vem, e isso trazendo, claro, mais cautela aí para o cenário. Como que está a sua percepção sobre esse tema, Carla? Olha, acho que a evolução fiscal, por mais que o governo tenha tentado ancorar essas expectativas e sinalizar que elas cairiam, o mercado financeiro acabou se apegando aos dados reais, e esses dados reais não sugerem esse movimento que o governo tem buscado, né? Então, ou tem tentado, né, alcançar. Então, isso, de fato, é um vetor bastante preocupante. O Banco Central é uma instituição que, inevitavelmente, precisa analisar esses dados para definir a sua condição de política monetária. E vale lembrar aqui que, por vezes, inclusive, o próprio governo tentou minimizar as menções, né, sobre política fiscal em termos de documentos do Banco Central. Isso não é nem um pouco positivo. Mas, sim, isso tem um impacto negativo, né? Eu acho que a gente tem dois movimentos distintos aqui. Houve uma desancoragem muito grande das expectativas inflacionárias no primeiro semestre de 2023. Essa expectativa, ela foi ancorada, agora ela passou por uma reancoragem. Nós vimos uma queda das expectativas inflacionárias muito grande em 2023 e uma queda em menor intensidade para 2024. Para 2025 e 2026, houve, de fato, um reajuste dessas expectativas em 50 pontos. Então, saiu de 3%, que era a expectativa de mercado, ou que era a expectativa de mercado em termos de meta inflacionária estabelecida pelo Banco Central. E hoje essas expectativas estão em 3,5%. Tá? É um reajuste significativo, mas ele não é tão relevante assim em termos de mudança dos juros. Tá? Isso é importante a gente mencionar. Então, feitas essas considerações sobre a inflação, a gente tem uma evolução em termos de variáveis fiscais que é completamente distinta. E isso tem degringolado ao longo do tempo. Esse movimento que aconteceu com a inflação, de aumento das expectativas, subsequente queda e ancoragem num patamar mediano, ela não tem acontecido, a gente não tem visto isso acontecer com as variáveis fiscais. Se nós somarmos essas duas variáveis e identificarmos que o Banco Central precisa tomar decisões com base em ambas, né, esse vetor ele é na margem um pouco mais negativo em termos de preocupação. Porém, em termos de horizonte relevante da política monetária, essas mensagens que têm sido expressas a partir do relatório Focus, elas sugerem uma taxa de juros mais baixa por parte do Banco Central. Por que eu digo isso? Porque, Carla, nossa, você acha que as variáveis fiscais elas não são tão relevantes assim? Não, não é nada disso. O Banco Central, ele tem basicamente duas funções. Entregar a inflação dentro da meta, essa é a primeira função, e a segunda função, que é uma função secundária, diga-se de passagem, é conseguir a busca, né, conseguir o máximo de emprego possível com uma inflação controlada.
né? As variáveis fiscais, elas estão por trás desses movimentos, mas elas não estão expressas nos itens que o Banco Central tem que entregar. Isso não é parte do Banco Central. Então, se embora as variáveis fiscais elas tragam esse vetor de preocupação, em última instância, o que prevalece para a condução dessa política monetária são as variáveis de nível de atividade e as variáveis inflacionárias, especialmente essa última variável. E essa última variável tem evoluído, de acordo com os dados recentes, de uma forma mais benéfica do que maléfica. E, portanto, esse deve ser o modus operandi do Banco Central a partir de agora. Não à toa, o Banco Central deixou, né, em alguma magnitude, de expressar sua preocupação fiscal da forma como vinha expressando, em termos de ata, em termos de comunicado, e passou a se debruçar mais sobre os dados inflacionários. Carla, Paula Moraes, aqui falando contigo, obrigada pela sua presença. Queria entrar ainda um pouco aqui nesse tema, inclusive, né? A gente viu hoje uma notícia que mesmo com esse arcabouço fiscal, o mercado está vendo aí que déficit zero, provavelmente só em 2028, dívida pública crescente. Queria entender, na sua visão, por que as projeções do mercado elas não coincidem com o discurso da área econômica? Claro. Bom, existe um vetor de expectativa muito forte, né, dentro do mercado financeiro. O mercado financeiro ele cria suas expectativas com base nas informações que ele tem. E as informações que ele tem, em termos de concretização dessa queda benéfica, né, dessas variáveis, especialmente da dívida, elas não sinalizam para essa evolução que o governo tem mostrado. Então, acho que é por aí, essa diferença fundamental. Por mais que exista uma confiança muito grande da equipe econômica desse novo governo, essa confiança ela não se traduz em dados correntes. E o mercado ele ajusta suas expectativas com base nos dados correntes e com base nas suas expectativas, principalmente para a evolução em termos de taxa de juros e em termos de nível de atividade. O nível de atividade, de fato, tem melhorado, mas as sinalizações que nós vemos em termos de gastos públicos, como já foi mencionado aqui, né, elas não são muito positivas. E essas sinalizações acabam por impactar de uma forma muito, muito acentuada as variáveis fiscais. Então, acho que é essa a grande diferença. Embora exista uma vontade muito grande e uma expressão por parte do governo, né, de que, poxa, a gente vai buscar essa meta de um endividamento mais baixo, os dados correntes e as sinalizações em termos, principalmente de corte de gastos, que é muito caro para o mercado financeiro, elas não vêm a contento. E é por isso que a gente vê essa evolução sobre as expectativas, destoando muito das evoluções do governo.